Senhor, essa noite é uma noite especial. Eu vou ter pouco tempo, nós temos ainda ceia, mas eu quero trazer uma palavra que tem impactado a minha vida. Quem esteve presente aqui na igreja na sexta-feira e pôde ouvir a pregação que o Luiz trouxe, tão genuína, tão bíblica, tão assim, cristocêntrica, que falou profundamente ao meu coração. E eu fui procurar uma palavra para trazer no dia de hoje, e eu não podia esquecer do que foi pregado na sexta-feira, onde que foi pregado que Cristo, Ele é suficiente em tudo na minha vida. Cristo é tudo na minha vida, independente das circunstâncias. Se eu estou bem de saúde, se eu estou doente, se eu estou com o meu bolso dinheiro ou se ele está vazio, se os negócios vão bem ou vão mal, independente da situação, Ele é o nosso Deus e Ele é suficiente para tudo. Glória a Deus, aleluia. Porque a bênção maior Ele já nos concedeu, que foi a reconciliação com o Pai. Isso ninguém tira mais de mim e de você. Aquilo que eu mais necessitava, que estava perdido, estava jogado para o inferno, para morrer abraçado com o diabo o resto da eternidade, Jesus veio na terra e pagou o preço do meu pecado. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a eternidade para gozar com meu Pai. E é tudo o que eu preciso. Isso foi pregado na sexta-feira. E eu queria trazer uma palavra que fala sobre a cruz. Hoje nós vamos aqui cear. E é um momento que o mandamento que o Senhor, aliás, nos deixou, um dos poucos mandamentos que Ele nos deixou, foi que nós congregássemos e que nós ceássemos todas as vezes, lembrando do sacrifício dele na cruz do Calvário. E lembrando que ele não ficou lá naquela cruz. Ele morreu, foi enterrado e ficou 3 dias no sepulcro. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus, amém. E é isso que a ceia nos lembra. É isso que a ceia nos lembra. E hoje, a palavra, em cima da que foi pregado na sexta-feira, eu quero pregar para você. Coloquei um título aqui na pregação, que seria o seguinte: o que você vê quando você olha para a cruz? O que você enxerga quando você olha para a cruz? A cruz, todo mundo sabe, é o símbolo do cristianismo. E eu queria pregar sobre a cruz hoje. Nós cantamos aqui já um hino, né? Cruz de cruz, cruz de cruz. Eu amo a mensagem da cruz. E eu vou pregar hoje a mensagem da cruz. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, na sequência do que foi pregado pelo Luiz na sexta-feira. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 21. 16 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 21 em diante. Quem achou, dá um amém bem forte. Amém? Então vamos lá. Versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões. Eu estou usando a versão da King James. Se você tem uma outra versão, você, por favor, acompanhe na sua. Dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Versículo 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Em algumas Bíblias fala: e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida.
Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar um ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Palavra da cruz, pregação que vem nos questionar, fazer um questionamento a mim e você nessa noite. O que você olha, o que você vê, melhor dizendo, quando você olha para uma cruz? Se nós nos colocarmos na cena, lá quando Jesus foi crucificado no Gólgota, ele estava cercado de soldados romanos e de outros italianos, outros romanos, cidadãos romanos. O que esses cidadãos romanos sentiram e viram quando viram o nosso Jesus gravado na cruz? Eles miravam uns para os outros e falavam, pensando eu aqui, os meus botões, olha, a cruz é isso, é o poder de Roma, é o governo de Roma, e todo aquele que se levantar com esse governo, o final dele é a cruz. Foram isso que os soldados romanos pensavam, era isso que o povo romano observava Jesus na cruz e falava, ele se levantou contra o império, e ele está morrendo ali na cruz por causa disso, porque aqui o império é que manda, o império é indestrutível, o império ninguém pode combater, o império é poderoso. Essa era a visão romana. Mas também existia naquele momento da crucificação de Jesus, alguns judeus, muitos judeus existiam ali. E qual era o sentimento dos judeus? Qual era o sentimento daqueles judeus que estavam vendo a crucificação de Jesus? O que eles pensavam? Eles talvez se lembrassem de Isaías, quando Isaías escreveu que dizendo que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado o quê? Maldito. Para o judeu, por favor, pegue, senão vai atrapalhar a ceia aqui depois. Quando aqueles homens estavam crucificando a Jesus, os judeus pensavam assim, ele está ali naquela cruz porque ele é um maldito, porque Isaías escreveu que aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito. Mas e depois que Jesus morreu, foi enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois, após a ressurreição de Jesus, surgiu um novo povo, surgiu um povo que começou a seguir a Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. A igreja primitiva, a igreja de Atos, aquela igreja, o que eles pensavam quando eles olhavam para a cruz? O que simbolizava a cruz para os primeiros cristãos? Simbolizava o seguinte: Jesus, Filho de Deus, se fez homem, habitou entre nós, viveu 30 anos, depois de 30 anos ele saiu do seu ministério durante 3 anos, pregando a palavra de Deus, pregando sobre o reino, foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e um dia ele voltará, aleluia. É isso que aqueles homens da igreja primitiva pensavam sobre a cruz, e a cruz passou a ser o símbolo do cristianismo. Mas para muitas pessoas hoje ainda, o que é a cruz? Nós temos muitas pessoas que transformam cruzes em bijuteria ou em joias, colocam ali uma cruz de ouro muito bonita no seu colar, coloca ali um diamante, um brilhante, melhor dizendo, brilhante no meio da cruz, e ele passa a ser apenas um pingente. Muitas pessoas olham para a cruz e simplesmente pintam um quadro. Olha, isso aqui é a cruz de Cristo. Pintam um quadro. Mas eu queria perguntar para você,
que você vê quando você olha para a cruz? Essa é a pergunta que hoje eu faço para mim e gostaria que você fizesse para você. O que você vislumbra quando você olha para a cruz? Cristo nos ensinou algo muito especial nesse trecho, muito especial. A cruz é um lugar de sofrimento, mas foi o lugar onde Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. E precisava que alguém padecesse esse martírio, mas não podia ser alguém qualquer, tinha que ser alguém puro, imaculado. E o próprio Deus providenciou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. É isso que simboliza a cruz. Aleluia, aleluia. A maneira como nós vemos a cruz, essa é a pergunta. A maneira como olhamos para ela e deslumbramos a obra de Cristo faz que nós avancemos ou não na nossa caminhada cristã, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Da maneira que olhamos para a cruz, fará ou não que a gente caminhe um pouco na nossa carreira cristã. E segundo Pedro, por favor, coloque para mim, Luiz, segundo Pedro 3,18, o apóstolo Pedro escreve, segundo Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Aqui tem uma recomendação do apóstolo Pedro, que até então foi repreendido por Jesus. Nós vamos ler isso aqui. Mas ele, quando depois ele recebe o Espírito Santo e ele passa a ser um homem cheio da graça do Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa recomendação, que não adianta apenas nós olharmos para a cruz, sabemos que Jesus morreu nela, que Jesus pagou o preço do meu pecado e ficar por aí. Nós temos que crescer no conhecimento e na graça. É algo contínuo, algo contínuo. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Aleluia. Você não pode parar só na hora, só nesse momento de saber que Jesus morreu na cruz para pagar o seu pecado. Amém? Você sabe isso hoje. Louvado seja Deus. Mas não para por aí, porque é um ato contínuo. A caminhada cristã é algo que não é estanque. Ela não parou só no que você conheceu Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por você. Tem algo mais para nós prosseguirmos no nosso desenvolvimento. Oséias, o profeta Oséias fala: cresçamos, conheçamos e prossigamos a conhecer a vontade de Deus. Não basta apenas conhecer a Deus, você precisa prosseguir em conhecer o nosso Deus. Nós temos que lembrar que nós somos finitos, mas o nosso Deus é infinito. Nós nunca vamos alcançar toda a plenitude do conhecimento e da graça do Senhor. Você não pode ficar apenas no ato de ser salvo. Graças a Deus, você já recebeu Jesus como teu Salvador. Aleluia, você já recebeu o teu lugar no céu. Amém. Mas a vida cristã não para aí, ela continua. Deus espera mais de mim e de você. É sobre isso que eu quero pregar. O problema é que nós temos a revelação, corremos o risco de parar. Se você conhecer bem o texto, você vai ver no versículo 13 até o versículo 20. Você vai ver, irmãos, no capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Aleluia. Você vai ver isso. Aleluia. Que Jesus faz uma pergunta no versículo 20, inclusive. Vamos ler o que está no versículo número 20. Versículo de número 20 está escrito assim: 17. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Capítulo 16, 20, é isso? Não, 17, 20, não é isso? Não. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Está no
versículo 13, melhor dizendo, por favor, me perdoe. Capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, veja bem o questionamento de Jesus. Jesus perguntou para os seus discípulos: o que o povo anda dizendo de mim aí? O que eles acham que eu sou? E alguns falavam: você é o Elias que voltou a viver, você é João Batista, ou você é outro profeta, Jeremias aqui, você é outro profeta. Mas aí Jesus faz uma pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês dizem? Quem que eu sou para vocês? E aí tem um momento da revelação. Está no versículo 16, é aí que eu queria chegar. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu aquela pergunta que Jesus fez para André, para Mateus, para Tiago, para outros discípulos. O Pedro foi o único que respondeu. Porque ele respondeu, está no versículo de número 17, ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. O que nós temos aqui? Quando eu e você aceitamos a Cristo, reconhecemos que nós somos pecadores e que nós necessitamos da salvação através de Jesus Cristo, é uma revelação. Por isso que nós dizemos que o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É algo que o Espírito de Deus revela a nós. Deus revelou isso para Pedro. Deus revelou isso para Pedro. Mas não foi o suficiente. Porque Pedro se levantou e começou a falar para Jesus. Que Jesus depois falou: olha, eu preciso ir para Jerusalém. Lá eu vou ser traído, lá eu vou ser injuriado, lá eu vou ser gordo, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro falou: não, Jesus, de jeito nenhum. O mesmo que tinha tido aquela revelação dada por Deus, de que ele era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, ele se levanta e fala: não, Jesus, você não vai morrer de maneira nenhuma. Que você está pensando em morrer? Você está pensando em aflições? Aquele mesmo homem que tinha tido uma revelação de Deus, ele volta a não caminhar na fé cristã, ele estanca ali na revelação. E é isso que eu quero falar para você hoje. Você não pode parar na revelação de que Jesus te salvou. Tem algo mais para mim e para você. Nós temos um prosseguimento na nossa carreira cristã. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração quando o Luiz pregou de forma tão enfática e tão simples de entender que nós não precisamos de mais nada além de conhecer que Jesus é tudo para nós, independente das circunstâncias. E ele foi falar disso na sexta-feira, que nós iríamos passar por problemas, por lutas, enfermidades, perdas familiares, perdas financeiras, enfim, nós iríamos sofrer. E Pedro fala para Jesus: como que tu vem falar que você vai sofrer? Você nunca ouviu falar na teologia da prosperidade, Jesus? Lá todo mundo ganha casa nova, lá todo mundo tem carro, lá não existe empregado, só tem empregadores. Lá todo mundo é cabeça, ninguém é cauda. Você não conhece essa pregação da prosperidade? Não é assim. Jesus estava falando que ele teria que sofrer, que ele seria humilhado e que ele seria morto. Mas ele ressuscitaria. Sobre isso que eu quero falar. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, mas nós temos uma promessa maravilhosa da parte de Deus, que isso não é o fim, é apenas o começo. A revelação que Deus te dá de que você é salvo, porque você aceitou a Cristo, não é o final da tua carreira cristã, é só o começo. É só o começo. Aleluia. Aleluia. A cruz. Se você quer saber se alguém é crente ou não, pergunte para ele: o que você vê na cruz? O que a cruz é para você? O que ela simboliza para você?
Quem você vê lá na cruz? Qual o simbolismo dela na tua vida? Você vai ver se ele é um crente ou não. Se ele disser, aquele é o Messias que está pregado naquela cruz. Se você fizer essa pergunta e tiver ali a imagem de Cristo naquela cruz, e ele responder, esse é o Messias, é o próprio Filho de Deus que desceu dos céus, morreu e ressuscitou. Aleluia. O próprio Deus, então Deus nos revelou a essa pessoa. Então bem-aventurado é esse homem, é essa mulher. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Feliz. Feliz é aquele homem ou aquela mulher que reconhece que Jesus é o Salvador. Então, se você já faz isso, se você já reconhece que Jesus é o teu Salvador, você já é feliz. Mas não para por aí. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. É só o começo da caminhada. Você reconhecer que Jesus é o teu Salvador. Aleluia. Ele quis falar para Pedro. Olha, Pedro, Deus te revelou isso. Mas não acaba aí não. A caminhada ainda é longa. Eu ainda tenho que sofrer. Eu ainda tenho que ser humilhado. Eu ainda tenho que ser crucificado. Não conta a história toda. Não comece a contar a história. Pedro já queria sair dali com certeza, e seus discípulos, por isso que Jesus ordena para eles, não falem para ninguém isso que Deus revelou para vocês, que eu sou o Filho de Deus. Porque os discípulos já queriam sair, falando, esse é o Messias, esse é aquele que nós esperávamos para chegar, para poder tirar o governo de Roma e nos tornar livres. Tipo, Jesus fala, não contem para ninguém isso. Como dizendo para Pedro, Pedro, o que Deus te revelou é só o começo, tem mais coisa pela frente. Jesus ainda não tinha ressuscitado, Jesus não tinha pago o preço ainda, lá do meu e do seu pecado na cruz. Amém? É isso que o Senhor nos revela nessa noite, aleluia. Nós temos mais. Não passa, não começa ainda, não para aí a tua carreira cristã, ela tem muito mais pela vida, aleluia. Ela fala sobre morte, ela fala sobre negarmos a nós mesmos, ela fala sobre lutas, mas no final tem uma promessa que nós vamos deixar para o fim para falar, aleluia, aleluia. E Pedro foi ali repreendido, falando, afasta de mim, Satanás. Nós vamos ver que foi a mesma promessa que Satanás fez para Jesus, quando Jesus foi jejuar lá no deserto. Olha, se você se dobrar a mim, eu te dou todos os reinos da terra. Se você se dobrar a mim, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus não atendeu nenhuma das reivindicações do diabo. Por isso que ele repreendeu na voz de Pedro aquela ação que o diabo estava tentando contra ele. Novamente ele nega. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez Pedro estivesse pensando, Jesus, eu não vou te deixar passar por esse perrengue todo, toda essa luta. Você trabalhou 30 anos, você teve 3 anos de ministério, você curou muitos enfermos, ressuscitou mortos, você tem muita coisa pela frente. Talvez seja no tempo de você se aposentar, pegar uma casinha na praia, você comprar um apartamentinho pequeno para viver a tua vida tranquilo, se aposentar. Jesus falou, não, ainda tem a cruz pela frente. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Nós ainda temos uma passagem para passarmos. Nós ainda temos uma caminhada. A carreira cristã é uma caminhada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós temos lidado? Pergunta que eu faço para mim e para você. Como nós temos lidado com o sofrimento, a dor, aquele negócio que não deu certo, aquele filho que a gente colocou todas as nossas esperanças nele e não deu nada certo, deu ruim, como a gente costuma dizer. Aquele negócio que a gente pensou que ia prosperar e não prosperou. Aquela cura que nós oramos para aquela pessoa e ela não foi curada. Deus a levou sem ser curada. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com isso? É esse o questionamento que Deus faz para mim e para você no dia de hoje. Como temos vivido diante das coisas que não nos são favoráveis, das mentiras que contam atrás das nossas costas, das barganhas que são realizadas sobre a nossa vida, do sucesso que não vem.
Aleluia. Como é que nós lidamos com isso? Aleluia. Pedro falando para Jesus: tira essa ideia da tua cabeça de morte. Você não vai morrer. Eu não vou deixar. O Império Romano não coloca a mão em você. Foi isso que Pedro falou para Jesus. Por isso que Jesus o repreendeu. Aleluia. Se fosse os dias de hoje, nós falaríamos para Jesus: obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Nós falaríamos: Jesus, nós vamos fazer 7 sextas-feiras de poder. Vamos fazer uma campanha de oração e o exército romano não vai fazer nada para você. Pode fazer todas essas coisas. Deus tinha que cumprir o propósito na vida de Jesus para que eu e você fôssemos salvos. Aleluia, aleluia. Pedro entendia que o caminho do discipulado é diferente. Olha o versículo 24, o que está escrito. Versículo de número 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. É bem diferente, né, irmãos? Não tem nada de super vitória, eu sou invencível, eu posso tudo. Nós podemos todas as coisas, mas lembrando, em Jesus, em nós mesmos nós não podemos nada. Nem dar o próximo suspiro, se não for da vontade do Senhor. Nós temos que lembrar disso. Aleluia. Caminho nós vamos ter espinhos, caminho estreito. Foi pregado isso sexta-feira. A porta é estreita, o caminho é apertado, é dificultoso, é difícil. Tem idas e vindas na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu assisti um filme outro dia, eu achei muito interessante. Tinha um treinador de basquete da NBA lá dos Estados Unidos. Vocês sabem que é a maior liga americana de basquete do mundo. É a maior liga americana. É a maior liga mundial, a liga americana. E ele viu um menino batendo bola, um garoto. Ele viu um garoto batendo basquete e viu que aquele moleque tinha um dom especial pelo basquete. O moleque era bom, ele pensava de longe, cesta. Aí ele chegou e falou para o menino: você quer ser jogador de basquete? Você quer chegar à NBA? Você quer ser um dos maiores jogadores de basquete? Ele falou: eu quero. Como não? Ele falou: então, agora é o momento. Vamos separar os meninos dos homens. Eu vou te contar o que você tem que fazer para ser um grande jogador da NBA. Você vai ter que sacrificar muito da sua vida. Você vai ter que pagar o preço. Enquanto os seus amigos vão estar em festas, em baladas, você vai ter que estar dormindo cedo, porque no dia seguinte você vai ter um jogo importante. Você está consciente que você quer isso para a sua vida? Você quer ser um grande jogador? Vamos transformar isso para a pregação no dia de hoje. Você quer viver uma carreira cristã de vitória? Você quer ser um crente genuíno? Ou você quer ser só mais um que aceitou Jesus no teu coração? Como você quer levar a tua vida? Vai separar os crentes dos discipulados, daquele que é discípulo, daquele que nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue Jesus Cristo. Faça essa escolha, mas fique ciente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu gostaria de chegar aqui e pregar uma mensagem: você vai ser rico, você vai ser isso, você nunca vai ficar doente. Não posso pregar isso, isso é heresia. Jesus prega justamente ao contrário. Ele diz que nós teríamos lutas, mas que nós venceríamos. Mas nós teríamos lutas, teríamos aflições. É isso que Jesus manda nós pregarmos. Aleluia. Crer em Jesus, até o diabo crê. Em Tiago 2,19 está escrito que o diabo crê em Jesus Cristo. Até ele crê. Então não é grande coisa você dizer eu sou crente. O diabo também é. Agora, você é discípulo de Jesus? O diabo não é. Mas você tem que se tornar um discípulo de Jesus. Então tome a tua cruz e segue a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então toma a tua cruz. Lida com o sofrimento. E se alegre quando você olha a cruz. Está difícil. A cruz é um momento de sofrimento. Eu estou olhando para a cruz, eu estou vendo o meu sofrimento. Eu estou sentindo na carne. Mas eu me alegro na mensagem da cruz.
Cristo venceu a morte. Aleluia. Ele cumpriu a sua missão. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. 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 No tabernáculo, no Antigo Testamento, só para nós terminarmos aqui, que já está avançada a hora. No Antigo Testamento, o tabernáculo, ele tem 3 portas, ele é dividido em 3 portas. A primeira porta se chama caminho, a segunda porta chama-se verdade, e a terceira porta chama-se vida. Na primeira porta que você passava no tabernáculo, você já oferecia sacrifícios no altar, o sangue já era derramado. Qual a simbologia disso? O que significa o tabernáculo? A presença de Deus. É ali que a Shekinah do Senhor descia e a presença do Senhor se apresentava. Então significa o quê? Sacrifício. O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Aleluia. Ele pagou esse preço. Ele morreu para a remissão dos meus pecados. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o Filho de Deus sem pecado, sem mancha, imaculado. Quando ele morre e ressuscita, a justiça de Deus foi feita. É algo cruento, é algo terrível a morte de Cristo na cruz. É cruento, irmãos. Quando você assiste aquele filme sobre a morte de Jesus Cristo, não tem quem não se abale no céu. Porque é uma cena cruenta, uma cena cruel, terrível, mas tinha que ser pago o preço. E ali a ovelha foi para o matadouro sem abrir a sua boca. Mas como nós cantamos aqui hoje, ele não voltará mais como ovelha, mas ele voltará como leão. A ovelha pagou o preço. A ovelha pagou o preço. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o Filho de Deus sem pecado, sem mácula, nada. Aleluia. Aleluia. Para terminar, se você quiser viver a vida cristã, o discipulado, você precisa crescer na graça e no conhecimento dela. Caso contrário, você ficará no jardim da infância da cristandade. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. O sofrimento virá, a dor virá, vai ficar pesado. Tem horas que nós vamos querer chutar tudo para o alto, mas tudo isso é necessário. Nós precisamos olhar para a cruz e precisamos encontrar alegria e vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Só por uma coisa, no versículo de número 27, leiam comigo, por favor, para nós finalizarmos. Tudo isso que nós vamos passar, todo o nosso sofrimento, não é o fim. Não é o fim, a luta que eu e você vamos ter aqui na terra. Sabe por quê? Porque o versículo 27, ele completa. Jesus, ele fala assim: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Então a nossa caminhada cristã, o nosso sofrimento, não é o fim. Nós temos o gozo eterno com o Senhor. Glória a Deus, amém. Jesus morreu, mas ele voltará. Ele ressuscitou. Aleluia, amém. Ele voltará. Ele voltará. Jesus não é um fim. Aleluia. Aleluia. Você não vai morrer no sofrimento. Tenha um pouco mais de paciência. Aleluia. Tem uma promessa para mim e para você. Ele voltará. Aleluia. Quando o diabo olhou para a cruz crucificado, ele olhou para Maria chorando, a mãe de Jesus. Os seus discípulos fugiram para não serem mortos. Ele falou: triunfei, acabou o reino de Jesus, acabou o reino de Deus. Pobre diabo, que não sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Aleluia, aleluia. Ali não era o fim, era apenas o começo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O mal não reinará para sempre, nem na minha vida, nem na tua. O Senhor nos resgatará. Aleluia. Mas só Deus tem a palavra final. O diabo estava dando ali, cantando de galo, e mal sabia ele que a última palavra é Deus que dá. A última palavra é do Senhor. Esteja você passando momento de luta, momento de sofrimento,
Eu estou aqui para te falar em nome do Senhor, que a última palavra é de Deus. E é de bênção para as nossas vidas. Aleluia, essa vida é passageira. Por isso devemos sempre lembrar da canção. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. No meio da angústia, da dor, do sofrimento, sim, mas até morrer eu vou falar dessa mensagem. Eu quero viver essa mensagem, porque nela Jesus deu a vida por mim, um grande pecador. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Eu passo a palavra ao pastor Rafael da ceia. Desculpe por ter atrasado um pouquinho, mas eu quero apenas orar. Quero que você tenha em mente essa mensagem da cruz. A cruz, ela é vida para mim e para você. Foi morte de Jesus, mas ela representa vida para mim, porque eu é que tinha que estar lá, eu é que tinha que ter morrido, mas ele morreu e ressuscitou. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Senhor, que essa mensagem nunca se apague no coração de nenhum deles, e que todo sofrimento que estejam passando agora, dor, amargura, angústias, problemas, eles nunca esqueçam de olhar para a cruz e ver que nela Jesus venceu a morte. Jesus venceu o último inimigo que teria que ser vencido. Deus, renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova, Senhor, a nossa esperança. A nossa fé é uma fé de esperança em Cristo Jesus. Renova essa fé no coração de cada um dos meus irmãos aqui, e que nós possamos, Senhor, com autarquia, Senhor, com os nossos olhos voltados para Ti, lembrando das nossas aflições, mas confiantes na Tua promessa. O Senhor voltará para nos buscar. Senhor, abençoa cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.